Senhor Deus, ao teu nome e oramos para que o Senhor ministre sobre a vida da tua igreja. Cada homem, cada mulher, cada criança, que seja renovada nessa noite. A fé, a esperança, que se unisse sobre ela, Senhor Deus, a tua glória, dons espirituais. Fale aos seus corações. Vem, Senhor Deus, nos dá força para a nossa caminhada. Em tempos difíceis, em tempos de apostasia, em tempos de guerra, nós buscamos a tua face, porque tu és o Senhor dos exércitos. Tu és o Deus supremo. Tu és o Deus que nunca perdesse a batalha. Em tuas mãos está a nossa esperança e a nossa fé. Toma-nos nas tuas mãos. Usa-nos para a tua glória. Fala aos nossos corações, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Em nome dele já te agradecemos. Amém. Amém? Amém. Amém. Diga para o irmão ou para a irmã que está do seu lado, diga, você está mais bonita nessa noite. Eu creio que é o brilho do Espírito Santo. Amém? Amém. Eu creio que é o brilho da graça de Deus está ministrando sobre a tua vida. Esse brilho, essa alegria. Sorria, você está na presença de Deus. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. E meio, irmãos, as aflições da vida, em meio às angústias, às dores, às adversidades, até mesmo as enfermidades, sorria. Porque você tem um Deus que pode tudo. Amém? Amém. Para Deus nada é impossível. Oh, aleluia. Nós podemos ver aqui no texto que nós lemos nessa noite, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 27, o texto diz: todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino? E com autoridade, até os espíritos imundos ele dá ordem e lhes obedece. Aleluia. Você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Você está debaixo da mão do Todo-Poderoso. Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Amém, igreja? Amém. Olha aqui. Martinho, o velho, ele escreveu que o Evangelho é a palavra. O Evangelho é uma palavra grega que significa boa nova, boa notícia, bom informe, bom relato, do qual se canta e se fala com alegria. Por exemplo, quando Davi venceu o gigante Golias,
pelo qual todos os que achavam cativos do pecado, torturados pela morte e subjugados pelo diabo, foram redimidos por ele. E sem mérito próprio, justificados, vivificados, salvos, e com isso postos uma relação de paz e reconciliação com Deus. Por isso, cantam e dão graças a Deus, louvam-no, se regozijam continuamente, desde que creiam no fato e permaneçam constantes na fé. Amém? Amém. Isso foi escrito por Martinho Lutero. Olha, irmãos, sem dúvida a Bíblia continua sendo um livro santo. É a nossa única regra de fé e prática. Seja ela com medidas de julgamento das nossas práticas, das nossas experiências, ou como algo que nos leva a fazer o que Deus pede, que Deus quer em nós. Devemos cuidar, irmãos, para que não venham isso se converter apenas numa teoria sem expressão na vida coletiva da igreja, na vida coletiva do povo de Deus. O Evangelho de Marcos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, nos mostra, irmãos, como nenhum outro Evangelho, nos mostra Jesus atuando poderosamente no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Como assim, pastor? Nos mostra claramente esse Evangelho, Jesus atuando no meio da sua igreja, no meio do seu povo, transformando a realidade. Por isso, irmãos, precisamos urgentemente ser uma igreja que mostra Jesus em ação. Amém? Amém. Precisamos ser uma igreja que mostra Jesus em ação. Aleluia. Por isso, em primeiro lugar, queremos dizer, amados, que devemos trabalhar para sermos essa igreja, sermos uma igreja em ação, uma igreja que viva permanentemente, irmãos, a palavra de Jesus, a palavra de Deus, mas que não só viva a palavra, mas que também viva o poder dessa palavra. Amém? Amém. Porque o sangue de Jesus tem poder. A palavra de Jesus tem poder. A Ele foi dado todo o poder na terra e nos céus. Precisamos ser essa igreja da palavra, sim. A palavra de Deus, ela precisa, irmão, ser a palavra de poder. Aleluia. Veja o texto que nós lemos. Que é isto? Um novo ensino e com autoridade até os espíritos imundos. Ele dá ordens e eles lhe obedecem. Essa é a palavra e o poder da palavra. Amém? Amém. Olha, irmãos, que o ensino de Jesus, sua mensagem,
estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Amém? Amém. E podemos ali percebeu que Jesus era o enviado, o filho da parte de Deus, porque ninguém conseguiria fazer aquilo que ele fazia se não viesse de Deus. Amém? Amém. Devemos trabalhar, irmãos, para sermos essa igreja revestida do poder da palavra de Deus. Devemos trabalhar, irmãos, para sermos essa igreja que mostra Jesus Cristo em ação. Amém? Amém. As pessoas só precisam ver na igreja de Jesus Cristo esse poder da palavra, esse poder em ação. Aleluia! Em segundo lugar, devemos trabalhar para sermos uma igreja em ação dentro e fora dos templos. Amém, irmãos? Amém. Uma igreja que atenda aos necessitados, que atenda aqueles que estão lá fora. Ainda nesse livro de Marcos, no capítulo 2, no verso 4, o texto vai dizer: não podemos levar até Jesus por causa da multidão. Capítulo 2, no verso 4. Não podemos levá-lo até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Aleluia. O que nós aprendemos, irmãos, com esse texto? Nós podemos ver aqui no texto mostrando que Jesus não ficava parado. Ele caminhava, ele ensinava, ministrando, e ele ia onde o povo estava. Amém? Amém. Nesse livro de Marcos, nós vamos ver que ele tem 16 capítulos, mas só em 3 vezes nós vamos poder ver Jesus dentro do templo. Ele tinha uma missão, irmão. Ele recebeu uma missão de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. Amém? Amém. E essa missão foi deixada para nós, para a sua igreja, foi dada aos apóstolos, chegou até nós. Nós somos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo da atualidade. Nós precisamos continuar no ídolo de Jesus Cristo. Nós precisamos ser uma igreja dentro e fora do templo. Amém? Amém. E em terceiro lugar, devemos ser uma igreja em ação. Uma igreja em ação. Uma igreja em que todos colocam a mão no arado. Amém? Amém. Não é apenas alguns. Jesus quer que a sua igreja, todos tenham disponibilidade, todos tenham disposição, todos tenham bom ânimo, todos tenham esse desejo no coração de alcançar vidas, de libertar vidas do domínio do diabo, de Satanás. Jesus quer uma igreja, irmão, em que todos tenham esse desejo de servir com alegria. Amém? Leia capítulo 10 de Marcos, no versículo 45. O texto diz assim: pois mesmo
Pois mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém, irmãos? A igreja do Senhor precisa sair dessa inércia, precisa sair dessa acomodação, precisa entender, eu já estou salvo, os outros que não. Nós precisamos ir, alcançar, libertar esse povo das garras do diabo. Precisamos ser essa igreja em ação, com disponibilidade, com responsabilidade. Uma igreja que bota a mão no arado. Amém? Vamos orar para que isso aconteça dentro dessa nossa igreja. Vamos orar para que essa seja a igreja do Senhor, para que sejamos esse exemplo como igreja. Uma igreja disponível, uma igreja acessível, uma igreja que serve ao Senhor com alegria. Amém? Somos conhecidos, irmãos, como um povo da palavra, mas precisamos ser reconhecidos também como um povo das ações. Amém, irmão? Precisamos, irmãos, fazer com que todos vejam que, apesar de sermos cheios da palavra de Deus, também temos um coração grato a Deus, um coração disposto a obedecer a Deus, um coração disposto a fazer a vontade dEle. E a vontade de Deus, irmãos, é que todos sejam salvos, alcançados pelo poder desta palavra. Então, precisamos deixar de ser um povo só da palavra. Que possamos ter mais ação e menos palavra. E menos falas. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Precisamos ser reconhecidos como essa igreja do Senhor aqui na terra. Uma igreja que age mais e fala menos. Uma igreja que ama mais e fala menos. Aleluia. Em quarto lugar, irmãos, devemos trabalhar. Precisamos trabalhar. Trabalhar e orar. Para sermos uma igreja que adora a Deus. Que adora a Deus e não a mamão. Que adora a Deus e não o dinheiro. No texto de Marcos, capítulo 11, no versículo 15, nós vamos ver a ação de Jesus Cristo. E o texto diz: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Jesus fez o que, irmão? Começou a expulsar aqueles que estavam ali no templo, comprando e vendendo. O que mais nós vimos hoje, irmãos, dentro do Evangelho de Jesus Cristo, dentro das igrejas de Jesus Cristo, é as pessoas mercadejando a palavra. O que mais nos dificulta como igreja do Senhor, como Evangelho do Senhor, como igreja santa do Senhor Jesus Cristo hoje, irmãos,
que nos leva a não experimentar, queridos, o mesmo favor que aquela igreja de Atos desfrutava, é que hoje estão vivendo, irmão, um outro evangelho. Um evangelho de prosperidade. Isso tem impedido que a igreja de Deus cresça. Isso tem impedido que a igreja de Deus desfrute dessa graça tão amorosa, tão bondosa de Deus. Precisamos entender a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Devemos buscar a Ele em primeiro lugar. E temos a certeza de que Ele vai prover. Amém? Amém. E que Ele vai prover. Que as demais coisas nos serão acrescentadas. Precisamos priorizar Jesus nas nossas vidas. Precisamos, irmãos, avançar como igreja que adora a Deus e só a Deus e não o dinheiro. Precisamos retirar urgentemente esse ídolo, mamon, esse ídolo dinheiro do altar do Senhor e colocá-lo de volta, porque Ele é o centro, aleluia, de uma igreja cristocêntrica. Ele é o centro na vida dos crentes. É Ele que precisa estar no altar das igrejas, no altar no teu coração. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração somente a Ele, irmãos. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é dono da prata e do ouro. Tudo que você precisa está em Deus. Você precisa, irmão, desviar o seu olhar, o seu interesse. Repreender esse tipo de culto. Nós, da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, nós aqui como paróquia El Shaddai, estamos vivendo esse tempo, irmãos, de trazer para vocês ensinos de como nós devemos avançar como igreja do Senhor. Uma igreja santa, uma igreja misericordiosa, mas uma igreja também, irmãos, que mostra Jesus em ação. Amém? Amém. Uma igreja que tem a imagem e a semelhança dele. Aleluia. Glória a Deus. Para finalizar, queridos, nós devemos trabalhar, devemos nos esforçar para sermos uma igreja onde todos vejam a presença de Deus dentro dela. Amém. Onde todos vejam a presença de Jesus, os milagres, os sinais, o poder de Deus. Amém? Amém. Aleluia. No último capítulo desse livro de Marcos, no capítulo 16, e no versículo 17, o texto vai nos dizer assim: estes sinais acompanharão os que creem. Esses sinais acompanharão os que creem. Amém? Amém. Precisamos ser essa igreja, irmãos, que vive pela fé. Aleluia. Precisamos ser essa igreja, irmãos, que crê mesmo não
sinais do poder de Deus na sua vida. Aleluia. Uma igreja que sinta a presença da graça, através dos milagres que Deus está realizando na vida dela. Quantos milagres, irmãos? Quantos agradecimentos? Quantos testemunhos? Isso é sinal da presença de Deus na vida dessa igreja, na vida da sua igreja, amém? Amém. Nós precisamos ser e avançar para sermos cada dia mais uma igreja que é sensível à presença do Espírito Santo, que sente o toque de Deus, que sente o agir de Deus na sua vida, que pode glorificar o nome dele, testemunhar e dizer: foi Deus que fez, é Deus que está fazendo, aleluia. Glória a Deus. Na vida do povo dele nada acontece por acaso. Há um propósito de Deus para a vida do seu povo. Há uma promessa de Deus para a vida da sua igreja, aleluia. Precisamos avançar, querido. Jesus está voltando. Aquele que é santo se santifique mais. Se você tem planos de morar no céu um dia, você precisa dar ouvido à palavra de Deus. Devemos viver, irmãos, como igreja desta forma. Uma igreja que mostra Jesus agindo no meio dela. Você saia daqui dessa noite com a certeza de que Ele falou isso. Convido você a orar mais uma vez, a fechar os seus olhos. Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Ensina-nos a avançar como uma igreja, Deus, em plena reforma, querendo viver, Senhor Deus, na plenitude da tua graça. Que o Senhor renove, avive, santifique essa tua igreja, Senhor. E todas as nossas ações, as nossas atitudes sejam dirigidas pelo teu Espírito Santo, Deus. Que possamos avançar para a glória do teu nome, como a tua igreja santa aqui na terra, esperando a tua volta, em nome de Jesus. Amém. Amém.